gente, né? Então tá bom. Então, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Anelisa. Geraldo, boa noite a todos. Muito bom. E aí, para começar nossa oração, né, em nosso momento de espiritualidade, nós vamos chamar aqui o Diácono Paulo. Não sei se Sandra está aí com você, mas sejam bem-vindos. Obrigado, Sandra. Daqui a pouquinho ela encosta aqui. Boa noite a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela presença de todos, que Deus os abençoe nessa noite. Desperte o coração de cada um de vocês neste momento. Momento esse que é nosso momento de unidade, nosso momento de partilha, nosso momento de tirar as dúvidas, né, a respeito de pastoral familiar. Que Deus os abençoe, enriqueça o coração de cada um de vocês, que o Espírito Santo sopre sobre o coração de vocês, né, a ousadia, a coragem, a vontade de ir atrás dos objetivos, né, os objetivos da pastoral na sua paróquia, na sua comunidade, enfim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de partilhar com vocês o evangelho de hoje. Ele está em Mateus, no capítulo 10, versículo de 17 até o 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A palavra vai dizer para nós, por onde andares, é Jesus que está dizendo isso para os discípulos. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graças deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entretanto, entrando numa casa, saudai-a, a paz esteja nessa casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos da pastoral familiar, amados casais, essa palavra que Jesus dirige para nós hoje é uma palavra de missão, é uma palavra de ide. Todos nós, desde o batismo, nós já carregamos essa missão, nos tornando sacerdotes, nos tornando profetas, nos tornando reis. E diante dessa missão dada por Deus, que é desde o batismo, mas durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, estas graças que nós recebemos nos sacramentos, primeiro é ela o batismo, que nos leva a entender que essa presença miraculosa de Deus, essa presença doce de Deus, essa presença de um Deus revelador, um Deus que nos revela o tempo inteiro, um Deus que não deixa de falar conosco, um Deus que não deixa nenhum daqueles escolhidos, nenhum dos seus filhos, Deus deixa de revelar, de conversar, de falar, de colocar em nossos corações as suas palavras, o seu direcionamento, o seu caminho. Direcionamento esse dado por nós hoje é o nosso envio, o nosso ide, o nosso sair da mesmice, sair do conforto de nossos lares
para uma reunião como essa de hoje, sair do conforto dos nossos lares para atender um casal, atender alguém que precisa da nossa palavra, precisa de uma palavra de conforto, de alegria, de transformação. Palavras essas que devem estar sempre no nosso coração, à disposição na nossa boca, para que nós possamos anunciar e colocar Jesus no coração de tantos que têm sede e têm fome, né? Fome de Deus, sede de Deus, fome de justiça, sede de justiça, fome da própria graça de Deus, do próprio amor de Deus, porque nós, como irmãos, nós, como filhos de Deus, nós somos carentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos essa sede de Deus. Só Ele é capaz de saciar, de nos dar direcionamento, de nos mostrar um caminho verdadeiro, de nos mostrar um verdadeiro caminho no qual nós devemos percorrer ou nós devemos ir ao encontro de nossos sonhos, ao encontro de nossas vidas, ao encontro de tudo aquilo que nós devemos e teremos que cumprir durante a nossa missão aqui nessa terra. E hoje eu falo como casal, hoje eu falo para vocês como família, como pais, como mães, como pessoas que estão diante de uma família, né, onde vocês deverão dar sempre esse testemunho de família, levar este amor, mostrar este amor um amor parecido com o de Jesus, que é o amor que se vive no matrimônio, como o próprio Jesus vai dizer para nós, que nós devemos primeiramente amar a Deus, depois amar o outro como a nós mesmos. São Paulo vem lá à frente dizendo que esse amor do homem para com a mulher deve ser um amor parecido com o amor de Cristo, um amor de entrega total, um amor que se dá por inteiro, sem reservas, né? Um cuidado, um zelo sem reservas, né? Então, Deus nos chama a viver, né, essa gratuidade deste sacramento que nós temos, que cada um de vocês tem, e levar essa santidade, levar essa presença de Deus, porque sacramento é o sinal sensível da graça de Deus. O que é sinal sensível da graça de Deus? É podermos sentir Deus diante do sacramento, né? Diante da vida entre dois, entre esposo e esposa, é o poder sentir Deus, né? E essa presença maravilhosa, miraculosa de Deus em nossas vidas, ela está sempre à nossa disposição. Só depende de buscarmos, de querer, de darmos, né, de amar como Deus pede para que nós possamos amar. Como São Paulo fala para nós homens, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja numa proporção de morrer por ela, de dar a sua vida por ela. E é assim também que eu devo amar a minha esposa e minha esposa deve me amar, né? Dando o tudo de si. É o sacramento de serviço. Né? O que é sacramento de serviço? Eu dar tudo de mim ao outro, eu dar tudo de mim à minha esposa, eu dar tudo de mim aos meus filhos, sem esperar nada em troca, né? Diante dessa gratuidade, desse experimentar o amor de Deus, encher deste amor de Deus, para que eu possa também dar ao outro esse amor que é preciso ser comungado, vivido hoje na nossa sociedade, coisa que está tão banal, né? Coisa que está tão difícil de ver e enxergar aos nossos olhos. Que Deus os abençoe, cada um de vocês, força e coragem nessa missão. Lembre que este envio, lembre que quando Jesus fala para você, vai em todas as casas, vai em todas as cidades, né? A gente está com uma missão muito grande aí diante da pastoral familiar, do levar, né, a pastoral familiar para tantas igrejas que ainda não tem, pessoas que não conhecem, lugares que precisa, e nós precisamos ir, nós precisamos anunciar. Isso faz parte da nossa missão. Então, que Deus conforte, dê ousadia, dê coragem, né, cada um de vocês, diante de tão bela, tão nobre missão que vocês têm hoje como coordenadores, né, da pastoral familiar na paróquia de vocês. Que Deus os abençoe sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gratidão, diácono, pelas palavras.
Eu acho que vem exemplificar realmente, né, gente, o que a gente veio conversar aqui hoje. A gente precisa muito de coragem, força, para a gente realmente levar a palavra de Deus a essas famílias, né? Conversando com muitos de vocês, eu percebi o quanto que a gente precisa cada vez mais conversarmos, cada vez mais entendermos o que é a pastoral familiar, qual é a nossa função enquanto coordenadores, e aí é que vem então esse momento de formação que eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente começar então a conversar sobre isso. Muito bom. Então, né? Muitos de vocês, quando foram convidados, muitas vezes nem fazia parte da própria pastoral familiar enquanto agente, e de repente foram convidados para serem coordenadores. E agora, né? O que fazer? E aí vem a missão, então, nós, enquanto coordenadores, enquanto comissão arquidiocesana, está repassando para vocês, orientando vocês, porque realmente essa pergunta fica na nossa cabeça, né? Por onde começar? O que eu posso e devo fazer? Muitos de vocês já chegaram para a gente, né? Então, assim, a gente já viu de vários modos vocês trabalhando, mas muitas vezes a gente não compreende, e aí, às vezes, a gente vai errando, tentando acertar, ou às vezes a gente fica até frustrado porque não alcança o objetivo, né? Às vezes, quando a gente chega para vocês e pergunta, como que tá a pastoral familiar aí? Aí você fala, tem só eu e mais não sei quanto, só mais um. Ou seja, a gente percebe que o quanto que a gente precisa ainda caminhar para entender o que é a pastoral familiar, para a gente conseguir fortalecer, né? E aí, nessa formação de hoje, a gente traz para vocês, né, o primeiro passo que nós temos, né, para ser, né, efetivar e alcançar os objetivos da pastoral familiar dentro daquela paróquia, é a gente conhecer a pastoral familiar. O que é a pastoral familiar? O que a pastoral familiar faz? Como faz? Quais são as diretrizes nacionais e arquidiocesanas? Esse é o primeiro passo. Se vocês ainda não fizeram, né, a gente vai trazer para vocês algumas coisas aqui, mas que vocês possam sair daqui, ler todas as cartilhas, subsídios, porque é isso que vai ajudar vocês realmente a agir. Porque a gente, de certa forma, às vezes a gente tem medo de agir quando a gente não conhece, não é isso? A gente fica com receio, não sabe o que fazer, e é isso mesmo, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai sentindo liberdade, a gente vai sabendo para que rumo andar, e aí, então, diante desse primeiro passo, a gente traz aqui já a definição para vocês o que é pastoral familiar, que é dito no nosso diretório, né, da Pastoral Familiar, o Diretório Nacional. A gente já até conversou com vocês, foi na primeira formação, a gente apresentou que foi criado a pastoral lá atrás, em 1980, e aí aqui na nossa região foi em 88, e que caminhou, e que hoje nós temos um diretório. O diretório aqui realmente traz o que realmente é e as diretrizes, né, para a pastoral familiar. E aí é que eu vou destacar algumas coisas, que é um serviço que se realiza na igreja com a igreja. Ou seja, serviço, está bem aqui embaixo uma definição, é ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho ou atividade. Eu estou me doando para aquilo. Então, é um serviço. Eu vou agir, eu vou doar o meu serviço, o meu agir, a minha atividade para aquilo. Ele realiza em qualquer lugar? Não. Na igreja, com a igreja. Ela é uma pastoral,
tá? O que é a pastoral? É um serviço da igreja. Assim como nós temos a pastoral da catequese, do batismo, é o jeito como a igreja se organiza, gente. O jeito da a igreja se organizar para agir evangelizando é assim. A pastoral familiar é uma delas que age dentro da igreja e com a igreja, tá? Ok essa parte? A outra definição que vem, ela é de forma organizada e planejada. Também já conversamos sobre isso, né? Quem perdeu a primeira formação pode ir lá no YouTube que vai ver o quanto que nós somos estruturados. Nós temos o setor pré, que é a parte, né, que vem o momento inicial, né, que a gente recebe todos os adolescentes no EAC, os jovens no MAC, os namorados no ENFIR, e aí vem a preparação de noivos. Depois que eles casam, a gente recebe eles onde? No recém-casados. Após 2 anos, eles são encaminhados para o SCC. Se são casos especiais, aqueles que são conviventes, né? Hoje, aí eles entram lá na preparação de casos consensuais, no Bom Pastor, no EC, e assim vai. Então, nós somos organizados. Existe um planejamento também para todas as vezes que a gente vai implantar qualquer uma desses movimentos e preparações da pastoral familiar, ele tem um planejamento, não se simplesmente do nada eu quero criar aqui eu preciso ter a preparação de noivos. Sim, mas nós temos todo um planejamento para se organizar. Isso faz com que cada paróquia faça do mesmo jeito, a mesma evangelização, em sintonia com a arquidiocese e em sintonia com o nacional. Se não for assim, já pensou cada paróquia fazendo de um jeito diferente? Cada região? Será que alcançaríamos o mesmo objetivo? Provavelmente não. Então, planejar e organizar é para que juntos, a gente possa alcançar o mesmo objetivo. O outro jeito é que seja através de agentes específicos. Ou seja, os nossos agentes, vocês, todos que fazem parte da pastoral familiar, eles além de ser casais que, de certa forma, eles dão testemunho, eles são pessoas que são exemplos, porque nada melhor do que só palavras, né, gente? Palavras por si só não movem montanhas. É o nosso exemplo que move as pessoas. Então, as pessoas que a gente escolhe como agentes, que aí vem, quando eu falo escolhe, é um dos papéis de vocês, e nós vamos falar isso. Então, esse agente, ele é específico, vocês escolheram e ainda capacitam eles. Tem que capacitá-los para aquela ação, com metodologia própria. Então, como eu já te falei com vocês sobre essa questão da cartilha. Então, essa definição da pastoral familiar, cada uma dessas questões tem um significado. E eu mostro o quanto que a gente faz parte de uma coisa muito maior do que lá naquele ponto que a gente está na paróquia. Mas, para que o todo aconteça, a gente precisa fazer com que ocorra lá na paróquia. Como que eu vou ter famílias evangelizadas? Se lá na ponta, quem está na ponta? Vocês, coordenadores. Não está acontecendo a evangelização das famílias. Então, às vezes a gente fala muito, né, que as famílias estão perdidas, que as famílias estão problemáticas. E aí a igreja, que somos nós agentes dela, o que estamos fazendo? Então, nós temos uma responsabilidade lá na ponta, tá? E o objetivo, então, da pastoral, que é o que faz? O que a pastoral familiar, então, faz? Apoia
a família a partir da realidade em que se encontra. Então, quando a gente vira para vocês e fala assim, nós temos casais conviventes que já moram juntos, nós estamos acolhendo eles na realidade que se encontra. Nós temos família que é monoparentais, que só tem a mãe, por exemplo. É a realidade hoje? Ou que só tem a avó que está criando todo mundo. Estamos acolhendo eles? Sim, lá no EC. Então, a gente apoia a família a partir da realidade em que se encontra. Eu não vou adequar qual que é a situação que eles estão, né? Para que possa existir e viver dignamente. Isso é muito profundo, gente. Para que possa existir e viver dignamente. Porque não somos nós que julgamos. Quem somos nós, pecadores, para julgar o outro? A função nossa aqui é amar, é acolher na situação que ele se encontra e trazer ele para esse amor de Deus. O evangelizar é isso, é ele se encontrar, é estabelecer relacionamentos, é formar as novas gerações conforme o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para nós? Né? O plano de Deus para nós é o amor, é que a gente alcance juntos o céu. Então, a gente aqui, né, fazer com que essas famílias possam viver dignamente, estabelecer e formar novas gerações. Se a gente não preocupar e não fazer para essa geração, cada geração vai ficar pior. Então, a pergunta para a gente sempre é: o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo com o convite para ser coordenador paroquial da Pastoral Familiar? Então, está aqui para a gente, abertamente, sobre essa questão, o que é e o que temos que fazer, tá? E aqui a gente traz de novo, destacando, né? Como a Pastoral Familiar trabalha, como que ela faz. Então, é que eu já adiantei lá, mas eu trago de novo, ó, de forma organizada, com agentes e metodologias. Então, é isso que nós vamos destacar aqui para vocês. Tá? Então, quando vocês foram convidados, aí o primeiro passo foi conhecer a pastoral familiar. E aí, uma vez conhecendo, vem esse segundo passo, né? Já que ela é organizada, então eu tenho que organizar a pastoral familiar na minha paróquia, né? Ela tem as diretrizes que vêm do nacional, vai pela arquidiocese e chega até vocês. Aí a pergunta que fica: como organizar e o que devo implantar? Como fazer acontecer a pastoral familiar na minha paróquia? Né? Porque às vezes a gente recebe, a gente continua só fazendo aquilo. É só isso que é pastoral familiar? Por exemplo, a gente tem visto que em muitas paróquias funciona muito a preparação de noivos e do casos consensuais. E só isso. A pastoral familiar é só isso? É essa organização? O que está acontecendo então com os nossos adolescentes? Onde que estão os nossos adolescentes? Onde estão os nossos jovens? Onde estão os acolhimentos dos conviventes, né? Do segundo união, que é nova união. Ou seja, nós estamos trabalhando dentro de um pequeno limiar da pastoral familiar. Então, se a gente não organizar, a gente não consegue caminhar. E aí vem a primeira dica de como vocês devem fazer isso. Anotem! Mas isso aqui vai ficar também, a gente vai disponibilizar para vocês. Se vocês não fizeram, a sugestão nossa é que vocês façam isso. Realizar o diagnóstico para planejar as ações. Apoiar a família a partir da realidade em que se encontra. Qual é a realidade da sua paróquia? Você sabe? Vocês têm adolescentes na sua paróquia? Na sua região da paróquia?
Que às vezes tem lugar, a região é a cidade inteira, né, gente? Vocês têm adolescentes? Vocês têm jovens? Onde que esses adolescentes e jovens estão que não estão no EAC, no MAC? Ah, Nelisa, nós não temos EAC e MAC. Ah, então é nesse diagnóstico que a gente vai saber. Se a gente não tem, ou se a função da pastoral familiar é acolher, é acolher os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos namorados firmes com Cristo. Então, vamos fazer isso. Nós temos conviventes? Tem casais morando juntos? Tem casais que não têm o matrimônio. Se não tem o matrimônio, são casados. Né? Vocês sabem, então, a realidade? Procurem saber. Porque significa, se a gente é famílias evangelizando famílias, será se a gente realmente está evangelizando as famílias que devem ser evangelizadas? Ou se a gente está até evangelizando elas, porque às vezes elas estão aí e a gente não está evangelizando. A gente não está efetivando os objetivos da pastoral familiar. Então, façam isso. Se eu tenho esses grupos que nós estamos acolhendo, eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer para eles todos os acolhimentos que a pastoral familiar faz. Se eu tenho adolescentes, se eu tenho jovens, namorados, gente que está para casar, gente que já morando junto, gente seguindo união, gente casada, se eu tenho tudo isso... Eu tenho que estar de portas abertas. A igreja tem que estar de portas abertas para acolher todos eles. Tá? Bem, que aí vem as perguntas, né? Temos adolescentes e jovens no território? O que a igreja oferece para eles? A paróquia tem EAC, MAC? Qual a situação atual? Estamos acolhendo, orientando nossos jovens para o matrimônio? Importantíssimo isso, gente. Tem muitos jovens hoje que falam para a gente assim, ó, não quero casar. Eu não quero ter família. Isso significa que nós não estamos fazendo o nosso trabalho como deveríamos fazer. Se, às vezes até nós temos situações de adolescentes e jovens que estão caminhando com a gente. E que também falam isso. Então, será se nós estamos evangelizando e mostrando para eles a real beleza e importância do matrimônio na vida de uma pessoa? A paróquia tem um ENFI, Encontro de Namorados Firmes com Cristo. Qual a situação atual? Temos, né? Estamos acolhendo e fazendo com que eles sejam orientados para formar uma família sólida. Porque se está namorando, namorar é para casar, né? Não é para gastar o tempo um do outro, que é assim que o povo fala, né? Não, é para casar, né? Estamos preparando todos os noivos da minha paróquia. Porque se eu não tenho preparação de noivos, ou que eu tenho esporadicamente, o que está acontecendo com os casais? Eles estão sendo preparados? Não. Então, muitas vezes também eles não estão casando, né? Não está tendo matrimônio. Qual a situação da preparação dos noivos? Quando a gente fala isso, é isso mesmo. Como que estão os agentes que estão preparando os noivos aí? Eles estão preparados? Se eu estou preparando noivos, significa que eu tenho que ter agentes casados, né? Porque é um testemunho. Então, ele tem que ser casado e que seja um bom exemplo, porque é o exemplo que vai transmitir para os noivos. Estamos acolhendo e motivando os casais conviventes para a preparação de noivos? Às vezes a gente tem um tanto de casais na paróquia que estão juntos, mas eles nem sabem que podem se preparar para o matrimônio, sabia? Muitas vezes nem sabem. Qual a situação da preparação dos casos consensuais? Do recém-casados na minha paróquia, temos? Como que depois que ele casa, ele vai para onde? O que acontece?
né? A gente não acolhe, às vezes é um momento que a gente precisa tanto. Situação do acolhimento, os casais da minha paróquia, temos SCC? Qual a situação? Onde estão e estamos acolhendo os casais de Nova União? Estamos acolhendo no EC e no Bom Pastor? Enfim, a gente não pode esquecer que esta é a estrutura da pastoral familiar, tá? Esta é como se fosse a nossa missão, que a gente fortaleça e implantar a pastoral familiar como um todo, para a gente acolher a família como um todo, tá ok? E às vezes, e aí a gente, quanto mais preparados, mais a gente vai indo para águas mais profundas, que é trabalhar a interação com o batismo, que é com os pais que chegam até a igreja, né? Como? Vamos acolhê-los na catequese, os pais das crianças, os jovens que às vezes são renegados, né? Então, assim, nós temos que ir para águas mais profundas. Tá. E aí, dentro do planejar, uma vez que a gente faz esse diagnóstico e a gente entende, a gente vai então planejar. Quem já está como coordenador, o que acontece? Já deve ter passado por isso. E aí fica doido. O pároco chega e fala assim, você tem que fazer um planejamento. Final do ano é assim, é uma loucura. Início do ano. Você tem que fazer um planejamento da sua pastoral, isso, aquilo. Gente, vocês ficam às vezes perdidos. Por que vocês ficam perdidos? Porque se vocês não entenderem o que eu falei até agora, quando chegar no planejamento não vai sair nada. Então, o conhecer, o entender como que está a paróquia, ajuda a gente a planejar. Percebe? Se eu não tenho, exemplo, EAC, e eu tenho muitos adolescentes na minha paróquia, logo eu tenho que planejar para ter EAC. E assim vai. Percebe? Então, o planejamento requer que a gente entenda tudo o que eu já falei para que o que acontece. Vocês têm que partir de 2 subsídios, anotem aí. Todos os anos vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Elaborar o plano, que é o calendário de ação da paroquial anual, com a aprovação e atuação do pároco. Não esqueçam que vocês estão montando um calendário para a paróquia, da pastoral familiar da paróquia. Então, o pároco que tem que estar de comum acordo com vocês. E de onde que vocês vão pegar o subsídio? Do calendário pastoral arquidiocesano, que sai sempre, ele é o primeiro a sair, né? Então, lá para setembro, outubro sai. O nosso sai logo depois do dele. Por que o nosso sai depois do dele? Porque a gente também olha o calendário da arquidiocese. Uai. Nós somos subordinados à arquidiocese. Aí, de acordo com o que a arquidiocese fez, é que a gente vai planejar o nosso. O nosso com vocês. Beleza? Aí vocês vão pegar, então, esses 2 calendários. O calendário pastoral arquidiocesano e o da pastoral familiar da arquidiocese. Aí vocês vão fazer o de vocês. Por que isso? Vou dar um exemplo. A gente vai ter agora, no mês de agosto, a Semana Nacional da Família, que esse ano é o Jubileu das Famílias. Bem, isso é uma agenda obrigatória para todas as pastorais familiares da arquidiocese. Então, é uma agenda obrigatória para vocês estarem no planejamento de vocês. Outra coisa que é obrigatório é as reuniões mensais nossas. Percebe? Lembra que hoje eu falei para vocês, gente, não esqueçam que a gente vive uma hierarquia também dentro da igreja. Então, significa que as reuniões, preparações da arquidiocese, elas são mais obrigatórias do que as da paróquia. Então, vocês têm que se planejar mediante ao nosso, tá ok?
e se justificar com o pároco de vocês mediante aos nossos compromissos com vocês, ok? Toda vez que acontecer de ser no mesmo dia de reunião de CPP ou qualquer outra questão paroquial, pode chegar para o pároco de vocês e explicar: padre, está lembrado que toda segunda, quinta-feira, excepcionalmente hoje, por causa do dia dos namorados amanhã, né? Dia dos namorados, né? A gente tem que ter dia especial. Então, mas esse é um compromisso. Como é que vocês vão saber o que está acontecendo das diretrizes da arquidiocese para você adotar na sua paróquia? Aí, às vezes, vocês ficam perdidos mesmo, tá? Então, não deixa. Então, vocês vão planejar. Lá, vão fazer o planejamento e aqui tem um destaque, que o plano, que é o calendário, ele é dinâmico e deve ser revisado sempre que necessário. Que é isso mesmo, não é uma coisa engessada, tá, gente? O calendário, às vezes, por exemplo, quando a gente colocou para vocês que as reuniões, sempre o segundo quinta-feira do mês, a gente esqueceu de ver essas datas de comemorativas, né? Então, hoje a gente teve que dar uma alterada, por isso que ele não é engessado. Então, tá bom. Bem, terceiro passo: fazer as ações planejadas da pastoral familiar na paróquia. Então, como escolher e formar agentes? Então, se eu tenho um planejamento, eu tenho que ter agentes para fazer, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho como fazer isso. Como implantar e fortalecer os movimentos e quais são as metodologias, que são as diretrizes que a gente vai passar para vocês. Ok? Então, vamos aqui. Como escolher, então, esses agentes, essas lideranças? Tem alguns slides aqui que a gente já falou para vocês, mas a gente vai repetir sempre, viu, gente? Até a gente aprender. Então, tá. Gente, os nossos agentes, as nossas lideranças, eles têm que ser pessoas animadas para animar os irmãos a seguir os ensinamentos verdadeiramente. Não adianta eu escolher gente que não dá testemunho, que são exemplos. Então, por exemplo, ele fala, tem que amar o próximo, mas na primeira esquina ele é o que não dá exemplo de amar ao próximo. Então, ele tem que ser uma pessoa, liderança é isso, são pessoas que, através dos seus exemplos, eles motivam os demais, tá? Acolher aqueles que agem contra os ensinamentos aconselhar aqueles que agem contra os ensinamentos de Deus. Então, o seu agente, ele tem que ser uma pessoa que vai aconselhar, que vai evangelizar e que saiba evangelizar. E sabe corrigir o que precisa ser corrigido, que sabe orientar o que tem que ser orientado. Para construir uma comunidade unida na fé, com esperança, caridade, prudência, temperança, fortaleza, justiça e amizade cristã, né? Para que eles possam, esses agentes, eles possam ser aquelas pessoas que vão transmitir e que essas pessoas que eles foram, né, se preparando e forem passando por eles vão aprendendo isso e vão entendendo esses valores. O que vocês têm que evitar? Agentes que são orgulhosos, nervosos, com vícios, tá, gente? Violentos, gananciosos, fofoqueiros, injustos, pecadores, que desrespeitam. Não adianta. Se vocês, de repente, escolheram, e esse é o papel de vocês, tá? É um papel seus junto com o pároco. Vocês têm que ser, amigos do pároco de vocês. Primeiro, se o pároco convidou você, é porque ele confia em você. Começa por aí. Significa que ele tem uma intimidade com você. Então, você tem que criar essa intimidade com ele. Então, vocês conhecem muito bem os agentes, vocês conhecem muito bem os casais que tem na paróquia.
Então, vocês têm que conversar com o pároco de vocês. O padre, eu acho que é esse que dá certo para isso, esse dá certo para aquilo, tá? Isso é sugestão que vocês vão dar. E quem tem que dar isso é vocês, ok? Então, não deixe, porque o padre, principalmente que é o pároco, né, que acompanha, muitas vezes eles nem conhecem intimamente os casais. Quem conhece são vocês têm que ajudar o pároco, beleza? Então, vocês têm essa liberdade, têm que criar essa amizade com eles, para que vocês possam falar, ó padre, esse aqui sim tem isso, esse tem aquilo, e se por acaso, e aí é responsabilidade de vocês, se tem agente que não é bom nesse sentido aqui, que não está dando testemunho de cristão, vocês têm que ser os primeiros a falar com o pároco. Pároco, essa pessoa não dá para ficar mais aqui, tá? E aí, em comum acordo com ele, vocês vão chegar para o casal e falar que não tá dando certo, né? E é isso, porque não pode ficar com pessoas que estão evangelizando erroneamente, tá ok? É difícil acontecer isso, porque quando vocês escolhem, quando o paro escolhe, é muito bem escolhido, mas acontece. E a gente não pode deixar. Principalmente, gente, quando a gente está falando aqui de adolescentes e jovens, principalmente aqueles tios que trabalham com adolescentes e jovens. Acompanhe eles muito de perto, porque como a gente está num momento de formação de personalidade, de vida cristã, se a gente ter algum casal, algum tio, né, esteja fazendo algo diferente, ele pode estragar aquela pessoa. Estragar, tá? Entre aspas. Então, tenham e acompanhem. É obrigação de vocês, coordenadores, acompanhar, tá? Mas, intimamente, cada casal, cada agente que está com vocês. Bem, e aí então a gente tem as diretrizes, tá? Essas diretrizes, gente, um momento. Vou lembrá-los sempre, em todas as informações que a gente está falando aqui, mas é para que vocês tenham, para aqueles que estão, tem algumas coisas que estão sendo mudadas, algumas cartilhas estão sendo atualizadas e mudadas, então prestem bastante atenção que a gente já tem a gente já tem novidade da última vez que a gente já falou sobre as cartilhas. EAC, MAC, enfim. Então nós temos os tios nessa composição que está aqui para vocês. Então, se é uma paróquia que ainda não tem, essas são as diretrizes, casais dirigentes devem viver, né? Vivenciar o encontro antes do apadrinhamento, tá? Essas diretrizes que a gente está passando aqui, a gente vai repassar para vocês e para os párocos. A gente está repassando também nas foranias para que cada vez mais vocês entendam. Então, vamos lá. EAC, 6 casais, porque 5 mais um coordenador. MAC são 5, são 4 mais um coordenador. Enfim, nós vamos deixar para o final as perguntas. O enfim são 3. Então, vivenciar o encontro antes. Movimento padrinho, acompanhar nas 3 primeiras. Não tem a obrigatoriedade de ter a equipe central dos adolescentes e jovens. Elas podem ser formadas e, de preferência, formadas realmente após o encontro. Sempre a gente vai estar com vocês. Então, se querem implantar, buscar a comissão da pastoral familiar, para juntos fazerem o processo de implantação. Então, lembra do planejamento? Quando chegar no final do ano, a gente vai apresentar, a Arquidiocese vai apresentar para vocês, para o próximo ano, quais serão as paróquias que a gente já está conversando e que no ano que vem nós vamos estar ajudando a implantar, tá?
Então, paróquias que desejam estar implantando EAC, MAC, enfim, procurar a pastoral familiar da arquidiocese, nós, aqui especificamente Marília e Anderson, para que a gente possa já ir vendo essas questões para o ano que vem. Algumas já estão andando esse ano, mas é para o ano que vem que a gente vai estar, a grande maioria. Não esqueçam, faixa etária, EAC de 12 a 16. Nada de ficar com adulto dentro do EAC. EAC é adolescentes, ok? Se você tem o EAC e tem um monte de pessoas que já são jovens, acima dos 16 anos, o que significa? Significa que está passando a hora de vocês implantarem o MAC. Tá ok? Porque o MAC é de 16 anos até os 21. E o que é o MAC, equivalente a jovens, tá? E o Namorados Firme com Cristo é que namorados acima de 18 anos e com mais de 6 meses de namoro. Tá ok? Por que não menos que isso, Anelisa? Por que menos que isso ainda não é namoro para casar, né? É relacionamento que eles estão ainda se descobrindo. A pessoa ainda nem se formou enquanto pessoa, né? Por isso que a gente é só acima dos 18 anos. Tá. Bem, próximo, preparação de noivos. Prestem bastante atenção, que aqui dá bastante dúvida, tá? Agentes com testemunho de vida. 10 encontros sequenciais da cartilha na casa dos agentes. Beleza? Nada de fazer reuniões de final de semana. Fazer a formação, né? A preparação só no final de semana. O arcebispo não quer isso. Quer que faz os 10 encontros. O certificado não tem validade. Beleza? Até vocês vão ver na cartilha que fala que tem, mas como a gente não atualizou, então agora não tem mais validade. Motivar os casais na caminhada e na última reunião da preparação dos noivos, convidar o casal do agente do recém-casados para motivá-los para ir para o recém-casados. Tá? Por quê, gente? Muito importante isso aqui. É nesse momento que a gente perde os casais. Eles somem até da igreja, nem vão à missa. E aí é um momento muito crucial da gente, enquanto pastoral familiar, já alinhavá-los já no continuação, que é o recém-casados. Nós vamos trabalhar muito esse ano e no outro ano com implantação de recém-casados em toda a nossa arquidiocese. Tá ok? Porque nós vamos falar aqui na frente. Esses são os subsídios, tá ok? Perguntam demais sobre esses subsídios. EAC, o MAC, são subsídios e preparação de noivos, são subsídios daqui da arquidiocese. Eles, a partir de segunda-feira, nós temos já EAC e MAC, já está pronto, e os noivos, a partir de segunda-feira, segundo a secretária do bispo, já vai estar pronto lá na secretaria do vicariato para serem adquiridos. Destaque aqui, namorados. Vocês estão vendo que tem 2 cartilhas? Por que 2 cartilhas? Porque a orientação da arquidiocese hoje é a gente sempre utilizar os subsídios do nacional. Se não tem no nacional, a gente usa o nosso. Se tem no nacional, a gente usa o nacional. No caso aqui dos namorados, ele não tem esse rosinha de fundo, que tem esse coração. Esse fala sobre o encontro. Como é que faz o encontro e tudo mais. No nacional não tem. Então, nós vamos continuar com ele e nós vamos até atualizar ele recentemente. Vai ter a atualização. Agora, o que nós não temos e que o nacional tem é esse itinerário de namorados.
Querem adquirir? Como adquirir? O que é esse itinerário? Sabe pós o encontro? Quais são as reuniões para ter? Não tem reunião? Aí ele fala o que pode se fazer. Ele fala, ó, faz isso, faz aquilo, explica direitinho. E aí, gente, onde adquirir? Adquirir esse nacional através do site Vida e Família, tá? Lá você compra facinho. Todos os nacionais são lá. Recém-casados. Recém-casados a gente vai falar muito aqui, tá? Porque é uma das coisas que a gente tem muito como uma meta, porque nós temos poucos. Significa que muitos dos nossos casais, eles não estão dando continuidade, né? Não estão sendo acolhidos pela nossa arquidiocese, pelas nossas paróquias. Então tá. O que acontece com recém-casados? Recém-casados, nós temos este livrinho que está em atualização, tá? Então, em breve, este ano vai sair a atualização. Então, nós não temos ele para vender. E aí, quem quiser implantar vai ter que estar nos procurando para a gente estar implantando, né? Porque a gente está renovando eles. Sendo que o recém-casados, ele começa com um momento de espiritualidade. Ele não é um encontro, ele vai ser um momento de espiritualidade, de acolhida, e dali vai sair os grupinhos, onde eles são acompanhados através desses 2 livros nacionais, que é o Itinerário para Recém-Casados, tá? Eles são acompanhados em mais ou menos 2 anos, tá ok? Então, mais uma vez, cartilhas nacionais subsídio nacional no site Vida e Família de CNBB. Se eu não me engano, tá por R$15, tá? Cada um. O que é do nosso vai ser adquirido na Secretaria do Vicariato, tá? E os recém-casados, quando eles têm uma maturidade e já alcançou a preparação, eles são encaminhados para o SCC. O SCC, gente, a gente sabe que tem algumas paróquias, por questões de falta de casais, muitas vezes eles pegam os casais que são recém-casados e já levam para fazer o SCC. Mas a gente viu, fez o diagnóstico na arquidiocese e a gente percebeu que muitos desses casais, eles não, por falta de maturidade, espiritualidade, eles não conseguem acompanhar o SCC. Até mesmo porque o SCC é um serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o casal entra no SCC, ele já tem uma maturidade para ir para serviço, para missão. Não é assim que aconteceu com a grande maioria nossa? Muitas vezes a gente entrou pelo SCC e aqui estamos hoje como missionários. Então, o SCC, ele é uma ação conjunta da Pastoral Familiar com o SCC Arquidiocesano. A implantação, ela não é responsabilidade nossa, é do SCC Arquidiocesano e a gente apoia. Então, todos os nossos casais que passam, né, pelo recém-casados, a gente já vai encaminhando para o SCC. Mas é muito importante a gente estar preparando eles nessa maturidade espiritual para chegar lá no SCC e poder realmente tornar missionários, né? Tornar nossos agentes, tornar os agentes da pastoral familiar e de outras paróquias, ou de outras pastorais. Tá ok? É importante entender que o SCC ele recebe do recém-casados, não é? Mas a gente recebe no SCC também da preparação dos casos consensuais. Por quê? Casos consensuais já são pessoas que já moram juntos. Às vezes, eles moram já tem tempo, mais de 2 anos. Se eles têm mais de 2 anos, significa que eles vão para o SCC. Se tem menos de 2 anos, eles vão para recém-casados, vindo lá, né, dos conviventes. Casos consensuais. Muitas das paróquias, elas não têm. E é importante ter, porque a preparação, e aí eu quero frisar muito isso com vocês, a preparação dos noivos
é diferente dos casos consensuais. Gente, e eles não devem ser preparados juntos, nunca. Eles vivem situações diferentes. Nunca preparem juntos. Se já mora junto, é casos consensuais. Se não mora, noivos. E aí a preparação, ela foi feita desse jeito para acolher de acordo com a situação que eles vivem. Então, nunca preparem juntos. Isso é preciso ter, né? Eu tenho certeza que nem todas as paróquias têm casais morando juntos. E o que vocês estão fazendo com esses casais que moram juntos, que não têm ainda o matrimônio? Tá? As regras são as mesmas, 10 encontros, não tem validade, tá? Preparou, encaminha para o ECC, tá? Se for com menos que 2 anos, mas já moram juntos, que tá aqui, ó, conforme diretriz da cartilha, todos os casais conviventes, independente do tempo e filhos, deverão ser encaminhados para a preparação de uniões consensuais dos casos especiais, tá? Então, vamos. Bem, bom pastor, aí a gente está entrando aqui nos casos especiais, né? Então, vamos. Sei bom pastor. Então, o que a gente está orientando, a gente está até passando agora por uma análise, né, sobre essa questão do bom pastor. E qual é a orientação? Muitas vezes a gente não sabe exatamente quem são os casais de segunda união na nossa paróquia. Porque é muito sem graça mesmo chegar e ficar, e isso é casal de segunda união? A gente não faz isso, né, gente? Então, o que a gente está orientando é, inicialmente, fazer um momento de acolhida e espiritualidade, conforme o modelo que a gente vai passar para vocês. Para aquelas paróquias que querem implantar o bom pastor, tá ok? Os que tiverem, né, que acha que realmente na paróquia precisa, a gente vai estar implantando com vocês, tá ok? Depois desse primeiro momento, é que a gente vai ver quais são os casais que se sentiram motivados durante esse momento de acolhida, para que a gente possa ir fazer um encontro. Beleza? Porque tem que ter 5 casais, tem que vivenciar, né, o encontro em outra paróquia, tá ok? Então, não esqueçam dessa questão. Se querem, iniciem sempre esse acolhimento através do momento de acolhida e espiritualidade que passaremos para vocês. É muito bom que vocês façam isso, que todos nós façamos. Nós temos apenas 2 bons pastores dentro da arquidiocese, que é o de Rosa Mística e em Bocaiúva. Ou seja, gente, nós não estamos acolhendo todas as famílias. Nós não estamos acolhendo. Nós não estamos fazendo nossa missão, tá? E aqui tem os subsídios, aqui tem a preparação dos casos consensuais. O bom pastor, agora nós não vamos mais, isso é coisa nova, viu, gente? Nós não vamos mais adotar o da arquidiocese, nós vamos seguir agora o do bom pastor da nacional, que é do encontro, é esse azulzinho, e o itinerário, que é das reuniões pós-encontro, esse aí que tem esses vasos, tá ok? E esse é o do EC, que ano que vem nós vamos fazer a atualização dele, tá? Então, isso aqui é novidade. Aí, as paróquias que estão, essas 2 que eu citei, e que não estão seguindo ainda os subsídios nacionais, para seguir, essa é a diretriz da arquidiocese, para seguir os subsídios nacionais, certo? Então é isso, gente, né? Que a gente possa, como o Papa Francisco nos ensinou brilhantemente,
a gente estender a mão para a pastoral familiar, que, né, esse convite não lhe diz respeito, já que a alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído. Então, nós não temos que excluir ninguém.